Hoje, finalmente saiu o documentário do Davi. E sabe de uma coisa? Ele confirmou toda a história que envolveu o fim do relacionamento dos dois. Inclusive, mostrou ali uma cena, eu vou já mostrar, foi um framezinho, tá, gente? Não foi grande coisa, foi um framezinho confirmando aquilo que a gente te falou nos outros vídeos, contando toda essa história do fim dos dois. Havia todo um esquema armado ali pro reencontro do Davi com a Mani ser filmado pela equipe lá que ela tava levando, para ser transmitido pelo Instagram, ao vivo. Gente, o documentário da Globoplay mostra tudo isso. O documentário da Globoplay é bem completinho, tá? Apesar de durar apenas um episódio, é um episódio de 1h20, acho que é 1h27, quase 1h30, mas é um documentário que conta, de fato, a história do pós-BBB do Davi, como é que isso aconteceu, toda a sequência de acontecimentos que levaram ao Davi fazer o que ele fez no pós-BBB. Tem toda uma história ali por trás. Eu recomendo que, se você tiver a Globoplay, você assista esse documentário, que você vai entender. O que eu vou te falar aqui é relacionar o que a gente viu nesse documentário com as informações que a gente trouxe aqui no Faropop, só para deixar bem claro para vocês que a gente tem credibilidade, a gente tá atrás dessas informações, olha o tempo. E sempre me disseram, olha, o documentário da Globo vai trazer essas coisas, não se preocupa que vocês vão ver tudinho isso. E de fato aconteceu. E o documentário tem o reencontro dos dois. Um reencontro que a gente nem sabia que havia acontecido, porque isso ninguém falou. Isso foi mantido em segredo até agora. O reencontro deles aconteceu no dia 29 de abril, na semana passada, lá em Salvador. E foi um reencontro que não durou muito tempo, aparentemente. Foi uma conversa privada, não mostraram absolutamente nada do áudio, não mostraram e nem falaram qual foi o teor da conversa que os dois tiveram. Mas, ao que me parece, essa conversa foi o fim definitivo dos dois aí, e nem mostraram o rosto da Mani. Simplesmente, vocês sabem por quê? Porque ela revogou o direito de uso da imagem dela que a Globo tinha. Então, ela não pode mais aparecer nesses documentários. Eles só aproveitaram pouquíssimas coisas dela, pouquíssimas cenas dela. Os depoimentos que ela tinha gravado já foram completamente descartados. Mostraram aqueles momentos de comemoração que eles tinham acesso, aqueles momentos de comemoração no hotel. E foi justamente nesse segundo hotel onde essa história se desenrolou, tá? O documentário, ele se centra muito no pré-BBB, contando a história de vida dele, tá? Tem essa história narrada pela mãe dele, é narrada por ele. Não conversam assim com outros parentes dele, tá? A história é contada pela mãe, por ele e pela irmã. Não entrevistaram o pai dele. Então a gente não sabe exatamente se isso poderia ser confirmado ou não. E se houve uma recusa do pai em participar, a recusa teve a ver com essa história da Mani toda aí que a gente já te contou. Então, essa história também, ela é muito... Você quase não vê os amigos do Davi nesse documentário, tá? Não aparecem amigos do Davi lá. Não aparecem pessoas mais diretamente relacionadas a ele aqui fora. Então, assim, o que já deixa bastante claro que a vida do Davi antes do BBB era uma vida muito centrada nas coisas que ele fazia. Ou era no trabalho dele de motorista de aplicativo, ou era na vida dele com a família dele, e só. É pouca coisa, de fato, que a vida dele aqui fora teve. Mas assim, não é sobre isso que eu vou te contar, não. O documentário não é para falar sobre a vida do Davi. E se você quiser saber mais dos detalhes da vida do Davi, você vai assistir lá. Aqui a gente tá te contando os momentos do pós-BBB do Davi, que foi aí que a coisa começou a sair dos eixos, a sair do trilho. A Mani aparece em poucos momentos, mas no momento em que ela aparece no hotel, que é um dos primeiros frames do documentário, ela tá com toda a trupe que ela levou para registrar a final do BBB, o reencontro e as reações dela.
E aí eles mostraram que havia assim uma equipe inteira ali de marketing lá, totalmente ligada a ela, com celulares na mão para filmar o reencontro do Davi com a Mani. E me parece, gente, que a Globo fez questão de exibir essa cena do jeito que ela aconteceu, para deixar claro que essa história da Mani, com toda essa equipe de marketing dela, com toda aquela história lá que envolvia o tal do João, a tal da Concita, o tal do Fritz, isso realmente aconteceu. Não foi algo assim que, oh meu Deus, foi inventado, a gente estava inventando isso. Não, isso realmente aconteceu. E essa é a história por trás do término, ela é real mesmo. Então o documentário faz questão, né? De quem é que foi essa ideia de mostrar todo esse bastidor, gente? Eu não sei, isso realmente não importa. Mas aconteceu o que a gente tinha dito que ia acontecer. Aconteceu, a cena que o documentário mostra é exatamente a mesma coisa que a gente te comentou. No documentário, eles mostram inclusive o fim do relacionamento dos dois, um turbilhão de notícias ruins sobre eles. Só que essa parte é exibida apenas no final do documentário. E aí tem o reencontro dos dois e tem a cena onde eles mostram, em um texto escrito na tela, que a Mani se recusou a aparecer no vídeo. Eu te contei toda essa história aqui. Então vamos lá dar uma revisada nessas cenas, porque são elas que vão contar para vocês toda a história. Olha lá, lembra que a gente tinha falado aqui no Faro Pop sobre esse momento aí no hotel? Então esse foi o momento em que o Davi foi anunciado como o vencedor do BBB. Eles estavam num saguão ali, num auditório, numa sala de reuniões, em outro hotel que não era o mesmo hotel aonde o Davi estava hospedado. O hotel onde o Davi estava hospedado é o hotel que a Globo tinha reservado. E aquele hotel que a Globo reservou só servia para os ex-BBBs e seus assessores no máximo. Então o Davi escolheu a irmã dele. Inclusive, ela fala no documentário que quando ele foi confirmado para entrar no BBB, ele avisou apenas 2 pessoas. Ele avisou a mãe dele e a irmã. E ele disse que ia deixar as redes sociais dele com a irmã. Mostram aí que ele tinha 56 seguidores antes do programa começar. E que só no anúncio dele foi subindo para 130 mil. E a irmã dele conta essa história toda. E a Mani aparentemente não estava informada que o Davi iria para o BBB. Ele pelo menos não falou. Ele não contou, isso não foi mostrado, ou pelo menos não foi mencionado, então a gente não sabe se ela tinha ciência da participação dele. O que a gente sabe ela era contra a participação dele, ela não queria que ele fosse. E aí vocês veem que o pai dele tá ali fazendo orações e tal, e ela tá ali comemorando, toda feliz. E aí o pai dele tá ali rezando, orando, seja lá o que for. E aí a irmã dele comemorando, a irmã dele tava comemorando bastante, aí a irmã dele tava no hotel, aliás nem no hotel, isso aí onde ela está é o corredor da Globo, tá? É o corredor dos estúdios da Globo. Vejam aí toda a trupe que a gente te comentou nesse vídeo aí, ó. A gente contou toda essa cronologia. Olha eles aí, a equipe da Globo filmou todos eles. Prestem atenção que todos eles estão vestindo aquela camisa Davi Mani, com a marca Davi e Mani, que era o que eles queriam. E vejam só quem é que tá ali, ó. O tal do João, a tal da Concita, olha lá a Mani, olha lá, eles totalmente numa reunião, e percebam que atrás deles tem garçons, percebam que tem toda uma equipe ali que tá dando suporte para ela. E vejam aí, olha, ela com o celular fazendo uma transmissão ao vivo. Prestem atenção, ó, ela tá ali com uma transmissão ao vivo. Aí eu dei uma volta e prestei atenção que esse momento mostra a câmera do celular exatamente com o Instagram aberto e a transmissão acontecendo. Olha aí, esse foi o momento em que ele é liberado lá dos estúdios Globo. Isso aí é nos estúdios Globo. Ele é liberado depois de ter feito tudo o que ele tinha que fazer. Tanto que eles até colocam aí a hora, 4 horas da manhã. Ele só foi liberado por toda a produção
lá do BBB, a produção dos programas pós-BBB, às 4 horas da manhã. E aí que ele se reencontra com a irmã dele. Aí que ele vai se reencontrar com ela. E aí que ele sai, olha. Ele saiu dos estúdios. Tem toda uma equipe ali do documentário gravando ele, ó. Prestem atenção nesse detalhe aí. E aí ele entra no carro da produção que leva ele pro hotel. E aí no hotel ele se reencontra com a irmã. A gente até te mostrou esse vídeo aí do reencontro dos dois. A gente até te mostrou o momento que ele e ela se veem assim, o momento que os dois se reencontram, o momento de emoção dos dois. E aí, depois desse reencontro, é que ele vai pro quarto de hotel. Nesse quarto de hotel é que ele é informado que a Mani estava em outro hotel junto com o pai dele. Quem informa isso é a própria irmã dele. E aí ele vê fotos da Mani ali em cima, ele vê fotos, ele vê que tem uma equipe da Globoplay filmando ele o tempo todo. E aí ele mesmo fala, essa aqui é a Mani, olha a Mani, tá diferente, né? O documentário vai até esse ponto aí para mostrar esse momento inicial. E depois eles voltam a esse ponto aí, eles voltam, tá? O documentário começa aí, dá um cortezinho, conta toda a história pregressa do Davi, toda a história que ele contou lá dentro do BBB, e depois volta a esse ponto aí de novo para contar essa história. Daí, depois desse momento dele no hotel, 4 horas da manhã, 4h30 da manhã praticamente, ele foi para os estúdios Globo de novo se preparar para o programa Mais Você, que aconteceu pouco tempo depois. Ó. Ele se preparou, entrou no programa ao vivo e mostraram esse bastidor aí. Então vocês percebam o seguinte, olha aí, o documentário, o que eu te mostrei, essa primeira sequência aí, foi a sequência inicial do documentário. É a sequência onde todo mundo ali estava feliz, onde todo mundo ali tinha acabado de receber a notícia que o Davi tinha vencido o programa, tá? Essa foi a sequência inicial. E aí dá o corte é justamente ali depois que ele vai lá na Ana Maria Braga, vai naquele outro programa de sábado e tem tudo isso aí ele volta para Salvador, tem toda uma coisa lá que vocês vão assistir, tá? O que interessa é esse momento a partir daqui. Esse reencontro dos dois que ia acontecer, pelo que a gente entendeu, pelo que foi, pelo menos a intenção, eles queriam promover esse reencontro não no dia da final. Eles queriam promover esse reencontro nos programas de televisão. Eles queriam promover esse reencontro ali acho que era no Mais Você que eles queriam promover isso. Ela estaria no dia seguinte no Mais Você, e aí ele não saberia disso, aí os dois iam se encontrar lá, tá? E ela se recusou a fazer essas participações nos programas da Globo. O único programa da Globo que ela participou foi o programa Encontro, que aconteceu no dia seguinte a essa final. Então ela tá lá no hotel, ó, percebam lá. Eles até fazem questão de colocar a data. Tá lá ela, tá lá o pai dela, e olha aí ela conversando com o Davi ali no bate-papo de madrugada. Presta atenção nesse momento aí. E aí o Davi fica espantado de perceber como é que ela estava diferente daquilo que ela estava antes. O Davi já tinha achado diferente quando ele viu dentro do BBB. E muitas vezes a gente até falou isso aqui. E aí, quando ele vê ela, ele realmente achou estranho. Ela estava muito diferente do que normalmente ela estava. E aí toda essa trupe vestindo essa camisa Davi e Mani e ela fazendo questão de apontar pro braço dela. E aí quando eles cortam de novo pro hotel, mostram aí a Mani, mostram aí os momentos das entrevistas que ele deu, quando ele fala lá pra Ana Maria Braga que ele e a Mani estavam se conhecendo. E aí o documentário faz uma questão de mostrar que durante vários momentos do BBB, o Davi se referia a Mani, horas por esposa, horas por namorada. Era sempre intercambiável. Inclusive, teve vários momentos do BBB que ele disse, ela não é minha esposa ainda, a gente ainda não casou, mas a gente acaba se considerando como tal. Ele fala isso, tá? De fato, no BBB. E aí foi um momento até que a Ana Maria Braga estranhou
quando ele falou desse jeito. Como assim você tá se conhecendo? Como assim? Porque afinal você falou tanto lá dentro do BBB e tal. A gente não sabe mais bastidores além do que a gente tá mostrando pra você aqui, além do que a gente viu acontecer. A gente não sabe se teve algum tipo de conversa que não foi mostrado lá, a gente não sabe disso. Eu acho que se houve uma conversa do Davi com a Mani, esta conversa aconteceu após esta entrevista dele com a Ana Maria Braga, não aconteceu antes, porque se tivesse acontecido antes, isso seria falado, olha o quanto isso teria sido falado. Houve sim um reencontro dos dois, tá? Lá no Rio de Janeiro, lá no hotel, que foi sim na quinta-feira, poucos dias depois que a bomba já tinha estourado aí, que ele tava lá já pedindo o tal do divórcio, como o tal do Luiz Bach colocou lá na coluna dele. Então vocês percebam aí, ó, enquanto ele estava no Rio de Janeiro, essa foi a última vez que a Mani apareceu na televisão falando sobre o Davi. Foi no programa da Patrícia Poeta. E desde esse momento aí, eles pegaram todo o hate que o jogaram para cima do Davi, mostraram como as redes sociais reagiram nesse momento, mostraram aí o tanto de pessoas dizendo que ele era gigolô, que ele estava dando golpe, que ele estava querendo se dar bem em cima dela e tal, enfim. E aí mostraram aí a polêmica aí, mostraram ali os rumores de separação, mostraram tudo o que a gente já falou aqui. Isso me pareceu um ataque bem coordenado. E aí depois eu quero falar sobre o que tá vindo aí com relação a ele, tá? Porque eu te contei isso nesse vídeo aqui. E aí depois deles mostrarem essa sequência toda de mensagens, de tweets contra o Davi, teve um outro momento ali que mostraram ele indignadíssimo com toda essa situação, que a gente te contou também naquela época, que a gente te contou naquele momento. E aí, depois de todas essas imagens aí de redes sociais, mostra o Davi descobrindo pelo celular, pelas redes sociais, que o relacionamento dele com a Mani havia acabado. Ele tá aí na van quando ele sai do avião lá em Salvador. E aí percebam que ele pega o celular e lê a mensagem onde a Mani termina com ele. Essa mensagem a gente te contou aqui, tá nesse vídeo aqui, ao vivo inclusive. E aí depois disso aí, os destaques que eles tiram lá da mensagem, que os dois haviam terminado, porque ela descobriu o status do relacionamento dela através da televisão. Sim, toda essa história aí a gente te contou. Tudo isso. O que fica claro pra gente é, aquela história do hotel, aquela trupe ali no hotel, realmente existiu. Aquela trupe ali, aquele bando de gente, aquele bando de assessor ao redor dela, realmente existiu. Aquele bando de assessores realmente estavam atrás dela, realmente estavam ali para registrar coisas e para lucrar em cima disso. Mas não conseguiram lucrar, sabe por que não conseguiram? Porque o cara foi mais esperto. Então, ele vê tudo isso durante o caminho. Eles fazem questão de mostrar que foi durante o caminho dele para casa dele, quando ele sai do avião. E aí depois de tudo, depois dessas mensagens aí, ele mostra a reação dele no meio disso tudo, mostra que ele realmente estava triste. E aí depois ele fala que ele entende lá, que ele deseja tudo de bom pra Mani, que ele estava disposto sim a continuar com ela, que ele estava disposto sim a que os dois estivessem juntos, mas que isso dependia dela, não dependia dele, e que seja lá como for, ele estava desejando tudo de bom para ela, que ela conseguisse conquistar as coisas que ela queria. E aí mostraram esse post aí, que depois ele mesmo apagou, tá? Onde ele falava da dificuldade. Vocês já viram, vocês sabem de toda essa história aqui. A gente só tá te mostrando isso porque foi dessa forma que o documentário sobre ele retratou esse fim de relacionamento dos dois. Mostraram que isso aconteceu pela internet, isso não aconteceu presencialmente. O que aconteceu presencialmente foi o reencontro deles. E nesse reencontro me parece que ela não estava tão confortável assim. Talvez, eu vou já mostrar para vocês, vou já mostrar a sequência para vocês. Talvez
porque ela não estava tão de acordo assim com essa situação, ou talvez porque ela simplesmente entendeu que o caminho não era esse. E aí ela meio que quis dar um passo atrás. Seja lá como for, esse tipo de coisa não é de interesse nosso. O que interessa pra gente é a história que a gente contou aqui. Então essa história, essa abordagem do fim do relacionamento deles levou uns 5 minutos. E aí mostraram as entrevistas deles no Encontro, no Fantástico, no Mais Você, no É de Casa. E esses prints aí de notícias e pronunciamentos das redes sociais, onde cada um fala o que tá sentindo, onde a Mani fala que pra ela tava tudo acabado e tal. E aí eles colocam esse texto na tela. Eles colocam que depois de todos esses ataques, Davi e Mani aceitaram se encontrar no dia 29 de abril, ou seja, na semana passada. Não foi nem assim, foi na semana passada. Não tem nem 2 semanas esse reencontro. E aí mostram o reencontro dos dois. Eles colocaram um tapume de vidro entre a câmera, o Davi e a Mani. Vocês percebem aí que tem um reflexo nessa imagem. E aí quando vocês olham, eles não mostram o rosto da Mani. Mani não autorizou que o rosto dela, que a imagem dela fosse colocada no documentário. É por essa razão que vocês só veem aquelas poucas imagens ali, porque aquelas imagens já haviam sido divulgadas. Então, aquelas imagens já estavam ali públicas, não tinha como voltar atrás. Mas aí eles colocam também no documentário que a conversa vai ser mantida em sigilo, que a conversa dos dois foi preservada, que as escolhas dos dois sejam respeitadas, então que não perguntassem qual era o objetivo disso. E aí a Mani vai embora e os dois terminam aí, tá? Terminam mesmo o relacionamento. Porque depois dessa sequência aí de imagens, coloca aí o texto onde a Mani informa que ela não aceitou dar mais entrevistas. Foi assim que a história te contou. E vocês percebem que ao longo de toda essa história que a gente falou sobre a Mani, ao longo de todo esse problema aí que a gente pode colocar, vocês percebam que tem sempre essa equipe por trás dela, tem sempre essas pessoas ali por trás, tem sempre toda essa estratégia de marketing que montaram aí. E que no fim, eles só ficaram assim com o Davi porque não deu certo o que eles estavam armando. No fim, quando a Globo mostra essa sequência de imagens, quando a Globo mostra essa sequência aí, de mostrar lá ela sendo filmada com a tela do Instagram aberto, vocês percebem que havia toda uma estratégia montada para isso. Havia tudo isso para dar engajamento em rede social. Acho que é por isso que o Davi percebeu que agora ele próprio precisa se engajar nas redes sociais. Eu acho que ele percebeu que ele próprio é quem precisa tirar proveito disso e que ele não pode abrir margem para outras pessoas fazerem isso no lugar dele. Porque a Mani fez isso, a Mani explorou isso. E aí, depois de toda essa história, depois de tudo isso, eles não mostraram mais nada, né? A Mani simplesmente se recusou a aparecer, a Mani realmente não quis aparecer, a Mani não mostrou mais nada, absolutamente nada sobre ela. E aí quando a gente vai dar uma olhada lá no Instagram dela, tem uma coisa interessante para mostrar para vocês. Que lá tá lá no Instagram dela, ela entra lá e tem um... Deixa eu só pegar a imagem aqui para vocês. Ela postou hoje um vídeo lá sobre o retorno dela para a barraquinha de lanches dela. E ela disse que nem sempre ela vai estar mais na barraquinha, nem sempre ela vai estar ali fazendo as coisas, mas que ela vai estar ali. O vídeo em si é um vídeo misturado, meio amador, meio profissional. Mas eu quero mostrar um detalhe aqui pra vocês desse vídeo, tá? Eu vou já executar aqui ele pra vocês. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a imagem. Olha só. Tá aí o vídeo dela. Tá aí a história que ela mesma conta nesse vídeo. Então ela lê esse texto que vocês estão vendo aqui, tá? Ela lê todo esse texto aí. Tá tudo lido aí, tá tudo o que ela diz. Inclusive é bem amador a maneira como ela narra esse texto, tá?
Gente, eu não posso colocar o coisa porque tem música, então é por isso que eu tenho que tirar o áudio do vídeo dela. Mas atentem para esse detalhe aqui, atentem para isso aqui. Roteiro e direção criativa, coordenação, maquiagem, tem toda uma equipe por trás dela. Tem toda uma equipe aí de marketing, tem toda uma equipe aí trabalhando para criar a imagem dela de influenciadora. Tudo isso ela postou hoje, tá? Essa volta dela para a barraquinha foi colocada hoje. Essa volta dela aí foi feita hoje exatamente por causa do documentário do Davi. Exatamente porque houve todo esse burburinho em torno desse documentário. Porque todo mundo tava curioso para saber qual seria a reação dela. A resposta dela foi essa. E aí os comentários no vídeo dela tá indo justamente pelo caminho oposto, né? Enquanto você tá feliz, não perturba o Davi, que a sua felicidade dure para sempre. E aí coloca, quis dar o golpe e não conseguiu, né, maninha? Agora é partir pra cima desse povo que cai em tudo e fazer de coitada. Tem muita gente caindo em cima dela por causa dessa história toda aí dela voltando pra barraquinha hoje. Sério, pra mim, e o documentário deixou bastante claro, é que Mani, de fato, armou toda essa estratégia de marketing aí. Se foi com a intenção ou não de faturar, isso aí eu deixo para vocês julgarem. Para mim foi com a intenção de faturar e ganhar dinheiro em cima, porque perceberam que o Davi era uma fonte de menções, era uma fonte de engajamento em rede social, e na rede social se ganha dinheiro com engajamento. Então para mim tá muito claro que é isso que ela tá buscando, e até certo ponto é o que ela tá conseguindo. Mas como o documentário deixa bastante claro que havia tudo isso ali por trás, a recusa dela em participar, fica cada vez mais evidente, né? Que a situação aconteceu não exatamente, talvez nem fosse da vontade dela que isso tivesse acontecido, mas como ela já estava completamente envolvida nessa situação, não tinha mais como voltar atrás. O fato é o que vocês viram aí. Mani se recusou a dar entrevistas e os depoimentos que ela havia dado anteriormente foram descartados. Essa era a grande situação que a Globo tinha antes de estrear o documentário. E eu até perguntar para vocês, eu tô doido para saber o que é que eles vão fazer com esses depoimentos que ela tinha gravado sobre ele. Eles descartaram os depoimentos dela, eles descartaram. Eles não dão a versão dela do lado da história dela, não dão essa versão, porque ela própria se recusa, então não tem como dar a versão dela. Eles só contam ali como foi que os dois se conheceram, que foi a própria história que o Davi contou dentro do BBB, que eles se conheceram, e aí foram pro bar, e aí ele gastou R$300 numa noite com ela, e aí no dia seguinte ele não tinha dinheiro pra botar gasolina no carro dele, que não tinha dinheiro pra comprar café, que não tinha dinheiro pra nada e tal. Foi só esse aí. O documentário, gente, é 1h30, tá? Você consegue assistir de boa. É um documentário que mostra muito centrado no pós dele, é um pouquinho lá do pré-BBB dele, toda a preparação dele, mas o grande destaque é justamente esses minutos finais, que são justamente os minutos que todo mundo estava querendo saber. Como foi que os dois terminaram? A história dos dois é essa aí. E aí, o resto é história e vocês já sabem. Eu ainda tenho outra coisa pra falar do Davi, mas isso aí não tem nada a ver com o documentário. Isso aí tem a ver com o que ele tá fazendo lá no Rio Grande do Sul, porque ele foi pra lá hoje. Mas antes da gente falar, tem umas outras notícias aí que a gente precisa dar aqui no nosso canal hoje. Depois aí da gente falar desse documentário do Davi, de falar de tudo isso, teve uma outra notícia que eu tinha falado pra vocês no dia 1º de maio. Lembra lá da Adriane Galisteu? Lembra lá que a Adriane Galisteu disse que o documentário dela ali... o documentário do Ayrton Senna era ficção, porque não contava a história dela. O documentário lá do Ayrton Senna ela ia ver como uma ficção, porque não tinha a história dos dois contada ali. Então, se não tinha, era realmente uma ficção. Hoje saiu uma notícia lá no Notícias da TV sobre a nova série, aliás, sobre o Ayrton Senna. Olha só,
Olha só essa notícia aí. Netflix é obrigada a esconder Adriane Galisteu em séries sobre Ayrton Senna. Essa nota aí que eles dão é da Carla Bittencourt, tá? Aí, depois de ser excluída do documentário de Senna por Ayrton da Globoplay, Adriane Galisteu também terá sua importância reduzida na série ficcional sobre Ayrton Senna que a Netflix lançará neste ano. A exigência partiu da própria família do piloto, que ignora a apresentadora desde a morte dele, que completou 30 anos no último dia 1º. Na verdade, o impasse sobre a presença de Adriane Galisteu quase fez a Netflix desistir da série. A demora para começar a produzir o projeto aconteceu exatamente por essa questão. Viviane Senna, presidente do instituto que leva o nome do irmão e representa os interesses da família, não queria de jeito nenhum que houvesse menções à apresentadora da Record. Os executivos da gigante do streaming, no entanto, peitaram a empresária e chegaram a desistir da ideia de fazer a série. Os argumentos eram plausíveis. Não haveria como contar a história do piloto sem mencionar a ex-modelo que esteve ao lado de Senna nos últimos 18 meses finais da vida dele. A Netflix salientou que o projeto era mundial, que a trajetória do corredor e a sua vida amorosa eram de conhecimento público e que a credibilidade da série ficaria abalada sem a presença de uma personagem tão importante. A plataforma não queria que acontecesse com o projeto o mesmo que aconteceu no espetáculo Ayrton Senna musical de 2017, que foi criticado por não levar Galisteu aos palcos. O problema, naquela ocasião, tinha nome e sobrenome, Xuxa Meneghel. As duas namoradas mais famosas do ídolo do automobilismo tinham sido vetadas do musical, mas apenas a ex-apresentadora da Globo apareceria na série da Netflix. Isso não fazia o menor sentido para o roteiro, já que Xuxa foi namorada do piloto 4 anos antes de sua morte. A condição dada por Viviane para a continuidade do trabalho foi então minimizar a importância de Galisteu na vida do irmão e tratá-la apenas como mais uma namorada, nunca como uma viúva do piloto. Então, eu não vou ler toda a reportagem, porque senão fica parecendo que a gente está copiando aí o Notícias da TV. O que eu estou dizendo para vocês é que a Adriane Galisteu tinha sim motivações para falar o que ela falou naquele vídeo, porque afinal muita gente naquela época não lembra como é que foi os últimos momentos do Ayrton Senna. E eles foram bastante conturbados. A vida amorosa dele naquela época, especialmente depois dele ter terminado o relacionamento dele com a Xuxa, ele namorou a Xuxa, se eu não me engano, de 89 a 91, mais ou menos. Foi bem por aí. E ele morreu em 94. Então, de 91 a 94, são quase 3 anos, mais ou menos. Então, o relacionamento dos dois já tinha acabado há muito tempo. Só que a Xuxa teve toda aquela pressão, e ela conta no documentário dela também, que ela chegou aí até lá, a Itália, onde ele estava correndo, ela chegou aí lá e tentou reatar com ele, não respeitando a Adriane Galisteu, porque ele estava de fato com ela. A Adriane Galisteu, numa entrevista, já tinha falado, inclusive, que ela esperava por ele, porque ela estava em Portugal, ela esperava que no fim da corrida ele voltasse para Portugal, onde eles estavam residindo naquela ocasião. Toda essa história aí que é contada, isso é de conhecimento público, saiu em todas as revistas da época, isso é bastante conhecido, essa história deles aí, não tem como a gente apagar e dizer que isso não aconteceu, isso aconteceu. Tá aí porque que a Adriane Galisteu falou naquele vídeo que isso seria só uma ficção. Porque estão querendo colocar e apagar da história como ela aconteceu um elemento que foi importante nessa época. A Adriane Galisteu, ela cresceu, obviamente, depois da morte dele, ela ficou conhecida por causa disso. Não que ela tivesse se colocado como viúva do Ayrton Senna, pelo menos em nenhum grande momento da carreira dela, ela se colocou como tal. Todo mundo conhecia ela como namorada do Ayrton Senna, mas nunca em nenhum momento, pelo menos do que eu me lembro do começo de carreira da Adriane Galisteu, ela nunca se colocou como viúva dele. Ela sempre quis, entretanto, que as pessoas reconhecessem que ela tinha tido uma importância na vida dele, especialmente nos últimos momentos, quando ele já tinha recomeçado de novo. Mas enfim, essa série da Netflix e o documentário da Globoplay
Igual como a Adriane Galisteu falou, vocês têm que ver isso como parte de uma ficção, porque não dá para você contar uma história ocultando um elemento que aconteceu na vida real. Se você está ali retratando uma história e essa história ela não é contada do jeito, ou pelo menos não é mencionado do jeito como aconteceu na vida real, não tem nada de reprodução da vida real. É só uma ficção. É só uma ficção baseada na vida real, que é o que essa série aí tá indo. Foi o caminho que eles tiveram que aceitar, porque foi imposto pela família dele. Eu sei que tem muita gente na internet que vai ficar espantada de saber, mas sim, a Adriane Galisteu e a família dele nunca se deram bem. Os dois sempre tiveram grandes problemas. E olha que eu falo de uma época que eu ainda tava... Ela era criança. Eu ainda era criança, mas eu lembro das revistas da época. Eu lembro especialmente da revista Caras, que a Adriane Galisteu ela era modelo, então ela desfilava para essas grandes marcas. Ela se tornou conhecida por isso, inclusive. Então, não dá para você minimizar a história deles. E aí, com essa notícia da Netflix, fica mais claro o que ela quis dizer naquele vídeo, a intenção dela. A intenção dela era essa mesma. Mostrar que eles estão querendo apagar da história do Ayrton Senna o relacionamento dele com ela. E o que aconteceu? Tá aí a foto dos dois. Isso aconteceu lá entre 1900, final de 1992, começo ali de 1993, até o momento que ele morreu em 1994. Isso aí não tem como a gente apagar, não tem como a gente tirar da realidade. Isso realmente aconteceu. Uma pena que eles vão minimizar a história dela, vão minimizar o papel dela nesses últimos momentos. Mas enfim, só para registrar aí o que a Adriane Galisteu quis dizer com essa notícia sobre essa série. Tem outra coisa que eu queria falar para vocês também, é sobre a Isabelle e o Matheus. Lembra lá que a gente falou que a Isabelle e o Matheus estavam namorando? Lembram lá que eu até mostrei o vídeo deles lá no show da Joelma? Pois é, hoje aconteceu uma coisa com a Isabelle e o Matheus. Sim, eu tenho que mostrar isso, não tem como eu não mostrar esse vídeo para vocês, não tem como eu não falar sobre isso. Eu vou até mostrar a notícia, que é a fonte, para vocês não restarem dúvidas, não terem dúvidas sobre isso, para não ter dúvidas sobre a forma como a gente está colocando aqui para vocês. Eu vou mostrar o vídeo, tá? Porque eu fui lá no Instagram da moça e tirei o vídeo do Instagram da moça. Mas tá aí também no mesmo Notícias da TV, olha só. Finalistas do BBB 24, Isabelle e Matheus... Deixa eu só tirar essa mensagem aqui. Finalistas do BBB 24, Isabelle e Matheus firmam compromisso com anel e flores. Os dois assumiram que estão juntos, Isabelle e Matheus. Eu vou mostrar o vídeo que foi hoje de manhã, onde ela fala da visita que ela recebeu dele. Inclusive, ela até fala que foi uma visita de surpresa, que não deu tempo deles se prepararem. Não deu tempo aí deles arrumarem as coisas. E o próprio Matheus não havia comunicado previamente que ele estava indo para Manaus. O Matheus, ele simplesmente foi, pegou um avião e foi para Manaus. Talvez, como eu falei, ele planejou a ida dele para Manaus, porque você não vai sair também de um lugar bem distante, como é o Rio Grande do Sul, para ir para o Amazonas, atravessando o país. São acho que são 4.000 quilômetros de um lugar para outro, sem você planejar isso, senão vai ficar muito caro. Por mais que ele tenha ganhado milhas lá na Latam, isso continua sendo caro. Então, provavelmente, ele planejou isso e deixou ali na surdina. Quando foi o momento certo, ele apareceu. Mas vou mostrar aí a Isabelle falando disso. Olha só. Hoje é um dia muito lindo, muito importante pra mim. Eu vou já compartilhar com vocês tudo que vai acontecer já. Vou já começar a me arrumar. E também porque eu ontem, né, recebi uma visita, uma surpresa linda. Linda também. Eu vou já compartilhar com vocês também. Gente, eu tenho que tirar a música porque é direitos autorais, tá? Mas ela coloca aí um anel no dedo dela e as flores que ela recebeu do Matheus. E coloca essa mensagem que vocês estão lendo aí na tela. Realmente os dois assumiram que estão juntos. Realmente os dois assumiram que estão namorando. Hoje aconteceu uma homenagem para Isabelle lá na universidade onde ela estudou no Amazonas.
E percebam quem é que está lá do lado dela. Percebam a pessoa que está do lado dela. Inclusive andando de mãos dadas com ela. Isso aí vocês vão olhar nesse detalhe da cena. Olha lá a pessoa que está do lado dela. Olha lá a pessoa que está segurando na mão dela. Olha lá. Vocês viram, né? É o Matheus. Ele estava nessa homenagem junto com ela, tá? Ele foi acompanhá-la, foi participar de tudo isso. Ela recebeu essa homenagem exatamente pelo que ela fez lá no BBB, tá? Ela, inclusive, conta isso durante o vídeo. Eu não posso mostrar o vídeo todo da homenagem porque ele é bem grande, tá? Tô mostrando aí pra vocês só como ela foi recebida lá e com quem ela estava, né? O Matheus ali do lado dela, o Matheus acenando também. Matheus ali junto com ela participando desse momento. A homenagem é grande, tá? É um pouquinho grande, mas mostra aí o reitor da universidade lá do Amazonas, mostra aí a vice-reitora e todos eles falando sobre a cultura ali. Eu vou avançar um pouquinho, porque é bem longo esse vídeo dela, é bem longo. Mostra aí ela exaltando a cultura dela, exaltando os artistas locais. Isso tudo foi hoje à tarde, tá? Isso tudo foi há pouco tempo atrás. Não esqueça que Manaus tem 2 horas a menos que Brasília. Então, o horário que ela postou isso foi bem no começo da tarde, mas pra gente que tá aqui nessa região, esse horário já foi agora, como a gente tá falando pra vocês. Então, tá aí pra vocês verem. Isabelle foi homenageada e assumiu o relacionamento dela com o Matheus. A gente sabia que isso ia acontecer, a gente sabia que isso ia se confirmar. Por quê? Porque a gente já tinha todo esse conhecimento prévio do BBB. A gente já tinha visto o interesse dele na Isabelle. Já tinha visto que o interesse dele na Isabelle era aquela coisa genuína de fato. Ele estava gostando dela. Ele só não tinha coragem mesmo de assumir isso. Ele só não tinha coragem de dizer isso para todo mundo. Mas aí, como ela já tinha falado, a distância entre os dois acaba sendo um problema. Mas parece que eles estão dispostos a ultrapassar essa barreira. Matheus tem sido criticado, mas nem tanto, porque ele saiu de Porto Alegre um dia antes de tudo o que está acontecendo lá. Ele saiu de lá, era na quinta-feira de noite, e aí na sexta-feira começou aquela chuvarada que inundou a cidade. Então ele não tinha como saber, obviamente, né? Não pode culpar o rapaz por isso. Ele foi criticado, mas não foi tão criticado. Sabem quem é que está sendo muito criticado por isso? É o Davi. Então a gente tem que falar sobre o Davi, né? O Davi foi para o Rio Grande do Sul. Ontem eu mostrei para vocês que ele já tinha arrumado as passagens. Alguém cedeu 2 passagens para ele, passagem de ida e passagem de volta. E aí ele estava se preparando para ir para o Rio Grande do Sul. E ele foi altamente criticado por isso. Inclusive, eu até mostrei aqui para vocês o print lá de pessoas dizendo que ele não devia estar no Rio Grande do Sul, que ele devia estar curtindo o prêmio dele e tal. Ele fez uma live ontem à noite, que foi uma live bem polêmica, tá? Eu vou passar essa live para vocês aí. Eu não sei se foi ontem à noite ou se foi hoje de manhã, porque o Davi fez vários e vários vídeos ao vivo ao longo desse período aí, mas nem todos chamaram a atenção como esse chamou aí. Então eu vou mostrar para vocês o vídeo onde ele anuncia que ele está indo para o Rio Grande do Sul e as ações que ele pretende fazer lá. Olha só. Da relâmpago. Já tô começando a ver aqui já os rios já subindo e pela estrada para chegar, para poder descarregar essa tonelada de água que a gente comprou hoje. Vocês percebam que o sinal tá ruim lá, tá? Isso ele fez ainda agora. Não, quem vai pra lá, apertar o pneu, né? Não, não é lá que a gente vai chegar no local. No caminhão ali que ele vai parar? Sim. Pois é, no posto. E depois, a próxima parada lá em... Daí, a próxima é, digamos, na Canoas, que é a Gemocina. Canoas. É na Freeway. Daí vai dar... Da onde ele vai parar, ficar até... O céu. Tá sinistro, velho. Tá feia a situação aqui, viu? Ele saiu com 37 e agora tá com 23. Já estamos chegando aqui já a 23 graus. Saiu 37. A gente saiu lá de Santa Catarina com 37 graus.
E aqui já tá fazendo 23 graus. Então, irmão, tá sinistro aqui, velho. É porco morto e tudo aqui, velho. Porco, corpo boiando. Meu irmão, meu Deus do céu, velho. Tá sinistro. Eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês aí, velho. Tempo real. Gente, não dá pra eu mostrar o vídeo inteiro porque é uma live que ele fez, tá? É uma live que durou aí uns 10 minutos, mas ele chegou lá no Rio Grande do Sul. Ontem, como ele já tinha anunciado, ele chegou, foi até Santa Catarina. De Santa Catarina, ele alugou um carro e foi até, se eu não me engano, Canoas, no Rio Grande do Sul. E aí, olha como ele mostrando a estrada, como é que as coisas estão bem complicadas pra lá. Mas vocês percebam esses comentários que estão rolando na tela. Davi foi altamente criticado por ter saído da Bahia e ido até o Rio Grande do Sul. Com mais informações, fica ligado. Tudo ao vivo. Fazer alguma coisa da gente lá em pelo Canoas, povo o de lá. descarregamento das águas, né? Como tá se acompanhando ao vivo aí. Então fica ligado. Daqui a pouco eu volto com mais informações aí pra vocês. Valeu? Isso aconteceu hoje, tá, gente? Isso aconteceu hoje. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco o próprio perfil do Davi, porque ele mostra lá tudo, as ações que ele tem feito para o pessoal do Rio Grande do Sul, para o povo do Rio Grande do Sul. Ele comprou uma carreta cheia de água, toneladas de água que ele comprou ali. Ele comprou milhares de coisas para doar para as pessoas lá. Mas teve gente, vocês acreditam que teve gente que não escondeu que estava incomodada dele fazer isso? Teve gente que não escondeu o fato dele estar fazendo alguma coisa? Olha aí, ele prestando contas. Ele comprou ali uma carreta de água, comprou ali um frete junto com toneladas de água para levar para as pessoas que estão realmente precisando. Ele mostrou aí tudo isso, tá? Isso tá no Instagram dele, eu vou mostrar direto do Instagram dele também. E aí, olha, eles mostrando a água, mostrando tudo que ele tá fazendo ali. Mostrando aí o quanto ele conseguiu arrecadar em 24 horas. Ele conseguiu 72 mil reais em 24 horas. Mas vejam aí que teve gente ainda hackeando o Instagram da irmã dele de novo, o que é uma questão de segurança, que talvez ela precise ativar a segurança de 2 fatores, porque tá muito fácil isso. Mas tem que ser a segurança de 2 fatores que não peça o número do telefone, porque aí é muito fácil de fazer portabilidade. Mas percebam este comentário aí que mostraram nesse perfil aí do Instagram. Percebam aí o preconceito que tá em cima do rapaz. Percebam aí como a situação tá complicada. Eu não gosto muito de falar desses temas, tá, gente? Não é por causa de querer me omitir ou de ser isento sobre isso, tá? Não gosto de falar porque eu não convivo com essas situações. Então eu não sinto isso na pele. Por isso que eu não posso falar de coisas que eu não sinto na pele. Mas o que eu posso dizer pra vocês tá chegando no absurdo esse preconceito contra o Davi, tá chegando no absurdo essa perseguição contra ele. O cara tá fazendo de tudo que ele pode pra ajudar. Independente de vocês gostarem ou não do rapaz, ele tá fazendo alguma coisa. Ele saiu lá do conforto dele, da casa dele lá na Bahia e foi pra lá, pro meio do caos, pra ajudar as pessoas. Ele foi pra lá, fez uma viagem relativamente longa, porque quando é uma viagem de avião, tudo bem, é tranquilo. Você consegue pegar um avião de Salvador e chegar em Porto Alegre em poucas horas. Mas a gente está falando aí de uma situação onde não é possível você chegar de avião, você tem que pegar uma estrada e tá chovendo muito para lá. Então ele fez todo esse sacrifício, mostrou aí as ações, e em 24 horas ele conseguiu ainda arrecadar 72 mil reais, que as pessoas acharam que ele ia embolsar o dinheiro. E comprou ali toneladas de água, comprou ali o frete para levar essas garrafas, para levar tudo isso para quem estava precisando. E aí eu pergunto para vocês, quem tá criticando o Davi tá fazendo a mesma coisa que ele? Tá indo lá ajudar? Tá saindo do seu conforto? Porque é muito fácil criticar o rapaz, é muito fácil criticar essa atitude sem ir lá no local para saber como é que as coisas estão. É o que eu falei para vocês. Querem ajudar? Tem o Pix, doem o Pix lá pro pessoal do Rio Grande do Sul, pra entidade que tá cuidando lá de arrecadar os valores, para comprar o que é preciso comprar, para dar esse conforto, para dar essa recomeço para a população de lá. Mas percebam, não é todo mundo que sai de suas casas
do conforto de suas casas, inclusive no caso do Davi, porque ele é ex-campeão do BBB, e ir lá pro sul, pro meio desse caos. Tá aí o Instagram dele, tá aí ele recebendo aí milhares e milhares de hates em cima disso, recebendo muito hate por causa da atitude dele. Mas tá aí os stories dele para você ver, ó. Ele mostrando aí a viagem dele, saindo, mostrando aí ele chegando ali, ele levou o caminhão que ele queria, conseguiu levar, tá? Não vou mostrar tudo, obviamente, porque senão vai ficar muito complicado. E mostrando aí, prestando contas do que ele estava fazendo, prestando contas das coisas que ele estava agindo. Exatamente porque as pessoas estavam funcionando, caindo para cima dele com esse preconceito todo. Então, se vocês querem ajudar, ajudem, tá? Mas não critiquem quem está fazendo isso. Começar a soltar brasa aí, manda pix, vamos fazer o máximo, mobilização total, tentar levar o máximo de água possível para lá para Canoas, para ajudar esse pessoal, tá bom? Mobilização, gente. Estão precisando, é o momento de ajudar, é agora, faça a sua parte. Se você não pode publicar um vídeo, pode fazer ajude de qualquer forma, você que é empresário, você que não é, ajuda, bora ajudar, esse é o momento de a gente se unir, a união faz a força. Quando eu chegar lá, vou estar mostrando tudo direitinho, Pix, nota fiscal, tudo direitinho, tudo comprovado, certo? Que eu comprei, o valor que estava na conta. Vou ficar sem sinal, mas senta a brasa aí. Daqui a pouco estamos lá, em Canoas, fazendo essa ação social aí para ajudar essas pessoas. Deus abençoe. Aí, ó, os valores aumentando, ele mostrando aí tudo. Aqui agora, em Santa Catarina, já tô a caminho já de comprar as águas mineral, para carregar tudo, botar no carro e seguir sentido a Canoas, valeu? Conseguimos atingir a meta e ultrapassou o limite desejado que eu esperava. Isso é só gratidão a cada um de vocês. Mostrar mesmo que a gente consegue, né? Que a gente consegue chegar lá e ajudar o povo. Independente das críticas, independente do que for, a humildade tem que prevalecer. A força, a união faz a força. E se o povo tá precisando, a gente vai atrás para poder ajudar com certeza, valeu? Então, quero agradecer a cada um de vocês que ajudaram. Se puder continuar ajudando, continua ajudando. Vamos para cima do problema, vamos conseguir enfrentar e ajudar esse povo que tá precisando lá no Rio Grande do Sul, valeu? Já, tô comprando água mineral, postando aí a nota fiscal, compra de água, tudo direitinho, valeu? Um beijo, um abraço, fica com Deus. Aí para vocês verem aí todo o valor que ele conseguiu, as coisas que ele fez ali. 72 mil reais foi o último que ele mostrou ali, tanto que ele arrecadou para fazer a compra aí dessa carreta com toneladas de água para levar. Boa tarde, pessoal, tudo bom, gente? Primeira carreta comprometido, já tá indo sentido ao Rio Grande do Sul, ali no Canoas, tá bom? Esse pessoal vai estar recebendo aí 24 pallets de água para reabastecer esse povo aí. É a primeira, mas vamos tentar, com toda a dificuldade, mandar mais ainda, mais água para esse povo, para que ele não possa passar nenhuma dificuldade em termos de água, tá bom? Então vamos fazer nosso máximo, se esforçar e dar o que a gente puder dar, todo o apoio e suporte, né? Essa empresa maravilhosa também, que está nos ajudando aqui, dando esse transporte. Já vou estar publicando aí nos meus stories. Então agradeço a todos vocês que deram esse apoio e essa força para ir, tá entregue a vocês. Primeira carreta e vem a segunda e a terceira. Vamos se esforçar para mandar mais água para o Rio Grande do Sul. Deus abençoe. Ele também falou outras coisas que ele ia fazer lá, tá? Porque ele falou que ele ia cozinhar. Eu não vou passar o resto dos stories dele, porque é muita coisa, tá? Mas tá aí só pra vocês verem a prestação de contas que ele mesmo fez. Ele disse que lá no Rio Grande do Sul ele vai cozinhar, ele vai prestar os primeiros socorros, que ele tem experiência nisso, que ele vai ajudar da maneira que ele puder ajudar. Eu sei que muita gente tá criticando, virou polêmica o fato dele ter feito isso, dizendo que ele tá querendo biscoito, que ele tá querendo isso, que ele tá querendo aquilo. Mas olha, outras pessoas também foram lá, né? O Scooby foi lá para resgatar animais ilhados. Ninguém tá caindo em cima do Scooby. A Amandinha, a Thelminha, a Marcela, estão todos indo para lá, prestando também apoio médico, prestando tudo o que elas puderem prestar de assistência para essas pessoas. A mobilização que eles fizeram saiu só das redes sociais e foi para a prática. Não era isso que muita gente pedia? Não era isso que muita gente falava? Que artista, que famoso, só vive pedindo as coisas para os outros, mas nunca vai lá fazer? Tá aí, eles estão indo lá fazer.
Então as críticas nunca vão parar, as críticas sempre vão continuar. Mas com relação ao que a gente está vendo com o que está acontecendo com ele, realmente está me parecendo que isso já deixou de ser crítica há muito tempo e virou perseguição. E aí, se é perseguição por causa do que aconteceu com ele lá no BBB, aí não tem como a gente mudar, não tem como alterar isso. Isso aí só o tempo vai fazer com que as pessoas entendam o que realmente aconteceu ali. Mas enfim, o que a gente te contou aqui no Faropop é o que realmente aconteceu. O que a gente te contou com relação ao Davi e a mãe é isso aí que aconteceu. É o que vocês viram. Então, tá aí todo comprovado, tá aí tudo o que a gente falou. Porque muita gente ainda pode achar que a gente não tá sendo tão verdadeiro assim. Tá aí comprovado pela própria Globo, pelo próprio Davi, as histórias que a gente conta aqui. Certo? Hoje tem a grande conquista. E vão mostrar na televisão o último desafio, que foi o desafio lá que o Rambo, que o Lipe, que o Felipe Vilas ganharam 10 mil reais cada um. Mas não vão ganhar uma vaga direto para a mansão, porque afinal Carelli mudou de ideia. Tá nesse vídeo aí, ó, que eu te contei. Então hoje a gente vai assistir essa prova, esse desafio, e a gente vai ver a festa. Hoje, nesse momento aqui que eu tô falando com vocês, o pessoal de lá tá se arrumando pra festa ali de encerramento da vila. Amanhã à noite, os 20 selecionados vão se encontrar na mansão. Mas o pessoal da vila só vai descobrir que eles estão concorrendo apenas a 14 vagas amanhã à noite. Já pensou que interessante eles descobrirem que eram só 14 pessoas e quando chegarem lá na mansão se depararem com a Dona Geni, se depararem com a Anaí, se depararem com o Céu, se depararem com o Bruno, se depararem com a Haddad, se depararem com o Caio, porque todos eles acham que eles foram eliminados? Vai ser interessante de ver, hein? Mas isso eu te conto no próximo vídeo. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.